Olá, estamos iniciando mais uma edição de Espiritismo e Educação, rogando ao nosso Mestre Jesus nos abençoe, que estejamos envolvidos na sua doce paz, não apenas aqui durante o programa, mas, em verdade, durante toda a nossa existência. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, nós estamos aqui ao vivo. Eu, Marcos Demário, e aqui, olha só está do lado aqui na telinha o nosso Ronaldo Gomes. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Marcos, obrigado, Tavares também, e todos vocês que estão aí neste momento, a véspera aí do nascimento de Jesus. Ou não é o nascimento de Jesus? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso também. É verdade, Ronaldo, é isso mesmo. Você que está aí nos acompanhando, estamos aqui ao vivo e, portanto, você pode aproveitar aí o chat, tanto do Facebook quanto do YouTube, para enviar a sua mensagem, dar o seu alô, o seu boa noite, e também, se você quiser fazer alguma pergunta ligada tanto ao espiritismo quanto à educação. Como já disse o Ronaldo, nós estamos aqui em pleno mês de dezembro, estamos nos aproximando já do Natal, estamos na semana já do próprio Natal, que ocorre no dia 25, que é a data em que convencionamos no mundo cristão, em que lembramos e comemoramos o nascimento de Jesus Cristo. E nós não poderíamos aqui no programa nos furtar de falar de Jesus, até porque Jesus é o grande mestre da humanidade. E nós vamos nos socorrer, por assim dizer, do querido benfeitor espiritual Emmanuel, que através do não menos querido médium Chico Xavier, nos trouxe a mensagem O Modelo. Essa mensagem ela constitui o capítulo 60 do livro Encontro Marcado, que é publicado pela Federação Espírita Brasileira. Portanto, o programa de hoje está totalmente voltado e dedicado a Jesus, nosso modelo, nosso grande educador. Então, Ronaldo, é dele que vamos falar hoje, não é mesmo? Perfeito. Fizemos essa introdução sobre esse aspecto, porque Jesus ainda parece estar esquecido, ou, por que não dizer, à margem, como muitos de nós seres humanos ficamos, às vezes, à margem da sociedade, e à margem de todo um estudo, de todo um trabalho que vem sendo feito por nosso Pai, por Deus, em relação às obras, em relação ao universo, que é a pátria de todos nós. Eu falo isso, Marcos, porque até isso há uma deturpação através dos estudos e pesquisas de que Jesus não foi dia 24 de dezembro. O que você tem a dizer a princípio sobre isso? Seria em abril, se não me engano, ou em março, uma coisa assim. Procede? Procede sim, Ronaldo, isso é verdade. Pesquisas já muito sérias, inclusive já sancionadas, já se sabe mesmo, que houve um erro, houve um equívoco na datação para o nascimento de Jesus. Na verdade, dois equívocos. O primeiro da data, né, do mês de nascimento de Jesus. Na verdade, tudo indica que Jesus teria nascido, em verdade, no mês de abril, e não no mês de dezembro. E as pesquisas mostram que, na verdade, nós não estamos no ano 2022, já que nós começamos a contar, né, o famoso calendário romano a partir do nascimento de Jesus.
Na verdade, nós estamos no ano 2027, porque houve um erro de 5 anos. Tá? E isso já é praticamente pacífico entre os pesquisadores e é aceito também pelos teólogos, porque sabe-se realmente que houve um erro. Mas, não é, Ronaldo? É aquela história, né? Cultura, você não muda, né? Assim de uma hora para outra. Nós comemoramos o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, há mais de 2.000 anos. Não é? Então, não Pois é, para você simplesmente sancionar uma lei para querer alterar isso. Mas isso não é o mais importante. O fato sim. histórico é que realmente há um erro. Mas importante mesmo é o significado do Natal, não é mesmo? Pois é, aí é o outro aspecto que nós queríamos falar sobre o Natal, o nascimento de Jesus, que na verdade ele simboliza nós, o nosso nascimento também, ou o nosso renascer, de fato, no aspecto de deixar o homem velho, na reforma íntima, enfim, são várias as razões desse renascer no Natal. Mas, Marcos, mais uma vez, o ser humano deturpa todas essas informações, que o Natal ele acaba sendo também um comércio. Fica difícil, mas é porque nós somos seres humanos ou porque nós somos espíritos encarnados ainda imperfeitos? Pois é, Ron. Nós temos visto realmente que o comércio veio dominando e dominou no mês de dezembro e o Natal. Hoje o Papai Noel é mais conhecido do que Jesus no mês de dezembro. Nós comemoramos o dia 25, mas normalmente como sendo um dia assim de fraternidade entre familiares e amigos. E são poucos, a não ser os verdadeiros religiosos cristãos, mas são poucos realmente que fazem, por exemplo, o Evangelho no Lar, que lembram de Jesus mesmo. Está todo mundo interessado aí no presente que vai receber, né? Abrir os presentes na manhã do dia 25, a ceia do dia 24, e todo mundo se empaturra nessa ceia, infelizmente acompanhada também de bebidas alcoólicas. Realmente. E o comércio, né? Porque o comércio vê no mês de dezembro o grande movimento das compras e vendas, por causa dessa questão da troca dos presentes, de presentear familiares, amigos, as crianças. Então, Jesus foi um tanto quanto esquecido e nós vivemos a falar, então, de presentes, Presente, com o comércio, Papai comércio, Noel. Papai Vamos Noel. levar as crianças no shopping, né, para ver o Papai Noel, né, para tirar foto com o Papai Noel. E Jesus, que é o motivo de todas essas comemorações em dezembro, e especificamente no dia 25, realmente ele ficou meio esquecido e nós estamos precisando urgentemente de resgatá-lo, trazer Jesus de volta para o mês de dezembro. Então, vamos lá. Nós já mostramos aqui dois aspectos importantes em relação às datas, o verdadeiro sentido de Natal também, o verdadeiro nascimento de Jesus. Como nós podemos trazer para nós mesmos, individualmente, coletivamente, por que eu digo isso? Nós tivemos aí a pandemia, então dá a impressão de que não aprendemos nada, porque a pandemia nos fez ficar mais em casa, uma introspecção muito grande, enfim, várias coisas que eu sei que você vai abordar. Mas está aí o Natal mais uma vez, o nascimento de Jesus, nós tivemos 2 anos de pandemia, e o Natal perdeu-se aquele lance do comércio, e agora parece que vem ferozmente, esse aspecto novamente do comércio. Como fica essa situação antes, durante e pós-pandemia? Durante a pandemia, nós tivemos uma oportunidade realmente muito grande de fazermos essa introspecção, né, de meditar, de refletir e compreender a importância do viver em família, do lar, do ambiente doméstico.
Mas nem todos fizeram isso. Muitos apenas reprimiram os seus anseios por causa do vírus. Mas a partir do momento em que o vírus começou a ficar sob controle, com a vacinação e outras medidas sanitárias, nós, em grande maioria, simplesmente colocamos para fora aqueles anseios que estavam reprimidos. Que muitas pessoas falavam, não vejo a hora de poder voltar, né, e fazer tudo de novo. Então, na verdade, foram 2 anos em que muitos perderam essa grande oportunidade de perceber que a vida material é muito frágil, que de uma hora para outra, através da morte, nós podemos nos despedir desta vida. Então, foi uma grande oportunidade de refletirmos sobre a nossa espiritualidade, a nossa condição de almas imortais, ou espíritos, que agora estamos aqui reencarnados. Mas qual? A maioria queria voltar à sua cervejinha, queria voltar ao pagode, ao baile funk, e às compras, e ao shopping, e a isso e aquilo, e, como você bem colocou, voltou agora o Natal, e com essa explosão do comércio, tudo de novo como nós sempre assistimos anteriormente. Então, nós não soubemos aproveitar. De fato, não soubemos aproveitar essa reflexão que esses 2 anos de pandemia nos proporcionou. E o problema é de autoeducação, né? Quer dizer, eu tenho que me educar, eu tenho que rever os meus valores de vida. Perfeito. Mas nem todo mundo fez isso, né? Perfeito. Então, agora que vem a chave. Por quê? Nós vamos fazer esse primeiro momento para que nós possamos, todos nós compreendemos o texto que vem depois. Então, vamos lá. Na pergunta, Marco, 470 do Livro dos Espíritos, sim, Kardec pergunta assim: os espíritos que procuram nos induzir ao mal e colocam assim à prova a nossa firmeza no bem, receberam a missão de fazê-lo? 470. E se há uma missão, tem responsabilidade por isso? Responde os espíritos: nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Quando faz, é de sua própria vontade e sofre as consequências. Deus pode deixá-lo fazer isso para vos pôr à prova, mas não ordena que o faça. E cabe a vós rejeitá-lo. Então, está em nós, respondendo tudo que você está comentando aí, que nós estamos aqui refletindo. Está em nós em aceitarmos ou não esse mal. Esse mal também está em nós. Se nós nos sintonizamos com o mal estaremos sintonizados e sincronizados, para dizer melhor, e fazendo as coisas que estão ali e sendo assediados. Está lá na pergunta dos espíritos. Influencia os espíritos em nossos pensamentos e atos? Responde os espíritos: muito mais do que imaginais, a tal sorte que eles que vos dirigem. Em que sentido? Eles nos dirigem qual a sintonia ou sincronização que eu esteja fazendo. A minha conduta diária, o dia a dia, a minha educação, enfim, responde justamente o que você está colocando. Então, quando nós pensamos aqui e refletimos no texto, que é o modelo em que Emmanuel nos coloca, que é o capítulo 60, Encontro Marcado, Psicografia de Chico, e a publicação da Federação, quando eu comecei a ler, Marcos, eu falei, meu Deus, somos nós. Não é o outro, é nós conosco e na coletividade ou no individual, mas enfim, somos nós pelo livre-arbítrio que nós temos de fazê-lo ou não fazê-lo, de seguir ou não seguir esse modelo. Pergunta 625, qual o ser mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Responde os espíritos: Jesus, ponto. Não há uma vírgula, um mais, entretanto, porém, não. Jesus. Se nós, em todas as nossas nuances da vida, tudo que nós fazemos, em algum momento parássemos para refletir sobre Jesus naquele momento,
nós encontraríamos ou encontramos as respostas devidas de como proceder. O que você me diz, Marcos, sobre esse aspecto que nós comentamos agora? Ronaldo, é isso aí mesmo. É muito comum até as pessoas às vezes chegarem para nós, quando estamos nos grupos de estudo, estamos no centro espírita, e alguém indagar, quando a humanidade vai aprender a seguir Jesus? Mas parece que você que faz a pergunta não faz parte da humanidade, né? Porque você está se referindo aos outros. É quando a humanidade... E você faz parte do quê? Eu até gostaria de saber, porque eu ainda não encontrei essa resposta, né? Porque se você está colocando a humanidade de lado, a humanidade é feita pelos outros. Então, você pertence a alguma categoria aí, alguma classificação que para nós é desconhecida. Mas não, não. Humanidade somos todos nós. É o conjunto dos encarnados e dos desencarnados. E aí, qual é a melhor resposta que nós podemos dar à pessoa que faz essa indagação? Ora, a humanidade finalmente vai seguir os ensinos de Jesus quando você seguir, porque eu faço parte desse conjunto. Então, alguém dentro do conjunto precisa começar. Por que não você? Então, você já detectou que nós precisamos seguir os ensinos de Jesus. Então, não fique esperando que os outros façam isso. Você precisa iniciar, mesmo que sozinho, mesmo que ninguém lhe siga no primeiro momento. Então, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que parar de pensar nos outros, que os outros precisam ter um encontro com Jesus, que os outros têm que fazer a sua transformação moral e começar a olhar para nós. Ou seja, Marcos, eu preciso começar a seguir os ensinos de Jesus. Eu preciso colocar para mim que Jesus é o meu guia e modelo. Mas e se ninguém me seguir? Mas Deus sabe de você, como, aliás, sabe de todos os filhos. Está vendo os seus esforços. E na medida que você se esforça, se os encarnados não lhe seguirem, mas com certeza os bons espíritos estão com você. Agora, na medida que você fica deitado na rede e fica lá esperando, os bons espíritos não poderão fazer grande coisa com você. E aí você abre as portas para a influência dos maus espíritos, dos inferiores. Mas como está bem colocado na resposta a essa questão 470 do Livro dos Espíritos, nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal para nós. Isso não existe, porque Deus é bom e justo. Se o desencarnado está promovendo o mal, e se eu também estou promovendo o mal, ambos estamos agindo assim por força do mau uso que estamos fazendo do nosso livre-arbítrio. Mas vamos responder pelas consequências disso. Então, vamos fazer o seguinte, né? Vamos sair da rede, vamos sair da cama, da poltrona e assim por diante, e finalmente abraçar o Evangelho. É isso que nós temos que fazer. Como lembrava Gandhi, né? Nós só vamos transformar o mundo se começarmos fazendo a nossa parte. Então, é isso. Então, não nos queixemos, o mundo está muito violento, as pessoas estão muito egoístas, a obsessão espiritual é uma calamidade. Todas essas coisas existem. Mas se nós começarmos a praticar o bem, o amor ao próximo, e tendo Jesus como nosso guia e modelo, nós mesmos vamos, com o tempo, reverter todo esse quadro atual dos males da humanidade. Porque está em nós, depende de nós. Olha a pergunta 475. Pode-se por si mesmo afastar os maus espíritos, se libertar de sua dominação? Eu gostaria de abrir um parênteses aqui. Nós estamos colocando aqui os maus espíritos, como os espíritos colocam, porque eles mesmos dizem, o mal em si não existe, que o mal é a ausência do bem.
Então, esses espíritos, como nós ainda nos vemos, às vezes, fazendo coisas que não é para serem feitas. É isso que nós queremos mostrar, que essa dominação é nossa, eu domino a mim mesmo. Se algo vai mal, é porque eu me deixei levar, por alguma razão, por sintonia, ou porque eu ainda tenho essas vibrações, essa sincronização com esses espíritos, porque eu permito, porque ainda há em mim essas falhas, essas contendas, essa luta interior comigo. Então eles respondem, sempre se pode libertar de um domínio quando se tem vontade firme. Ponto. E a 476 é belíssima. Poderá acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja tal que a pessoa subjugada não se perceba disso? Então, uma terceira pessoa pode fazer cessar essa influência, e nesse caso, que condições ela deve ter? Aí, olha só os espíritos. Se é um homem de bem, sua vontade pode ajudar ao pedir a cooperação dos bons espíritos, porque quanto mais se é um homem de bem, mais se tem poder sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los e sobre os bons espíritos para atraí-los. Aí é a nossa sintonia. Vamos sintonizar a Rádio Rio de Janeiro, ou qualquer rádio espírita que tem por esse Brasil. Se não tiver uma sintonia, fica chiando. Às vezes entra até outra frequência, que é outra rádio que está tentando invadir o espaço, porque eu não estou sintonizando na frequência correta. Entretanto, resultará inútil qualquer tentativa se aquele que está subjugado não consentir nisso. Há pessoas que gostam de sentir uma dependência que satisfaça seus gostos e seus desejos. Marcos, eu optei por essa pergunta. Olha como é que é forte isso aqui. Há pessoas que gostam de sentir uma dependência que satisfaça seus gostos e seus desejos. É uma reflexão para mim, para você, para todos nós. Será que quando eu estou ali naquele ponto do iceberg da depressão, ou com alguns pensamentos contrários, não sei porque Marcos hoje não está muito bem, será aquele que não está bem, ou eu que estou dando entrada a certas coisas, porque eu estou me satisfazendo naquilo que tem em mim, pela vaidade, egoísmo, pela inveja, cupidez, e por aí vai. É a nossa reflexão. E ele diz aqui, em qualquer caso, aquele cujo coração não é puro, não pode fazer nada. Os bons espíritos o desprezam e os maus não temem. Ou seja, eu posso enganar a mim mesmo, mas não vou enganar os espíritos que estão me rodeando, principalmente os bons espíritos. E, Marcos, dando uma continuidade aqui, porque aí eu vou deixar você agora explanar diante dessas perguntas, o texto diz assim, olha que interessante, olha o início. As horas de inquietação e de incerteza virão sempre. Nós estamos no planeta de provas e expiações, né? Então, nós vamos sempre ter os altos e baixos. Agora, de acordo, mais uma vez, com que eu me permita estar nesses altos e baixos, até que ponto? Porque é natural. Nem todo o tempo eu estou no vigiai e orai, como Jesus nos colocou, né? Orai e vigiai. Ele colocou bem isso. O que fazer quando a bruma da indecisão nos envolva as trilhas da existência? Que padrão seguir quando chamados a liberações graves e intransferíveis? Efetivamente, para cada um de nós surgem lances aflitivos nos quais o nosso livre-arbítrio parece estranhado na sombra, incapaz de escolher entre o bem e o mal. Apesar disso, em meio a todos os desafios no reino da alma, encontraremos no Cristo a inspiração necessária para a resposta justa. Contigo, Marco. É aquela colocação, né? Bem, diante disso, diante deste fato, diante desta circunstância, se Jesus estivesse aqui, como ele agiria? Esse é o nosso norte, porque ele é o nosso guia e modelo. Agora, você colocou bem em cima das palavras aqui do Emmanuel, nós estamos num mundo de expiações e provas. Então, você não querer ter problemas, você não querer ter desafios, dificuldades, é simplesmente impossível. Isso me faz lembrar, Ronaldo, a história contada pelo espírito Humberto de Campos, através do Chico Xavier, a dirigente lá do Centro Espírita, que dirigia também a reunião mediúnica. No final da reunião, o guia espiritual, o mentor espiritual, estava dando lá uma mensagem, uma palavra, e ela
fez uma indagação a ele. Ah, meu irmão, olha só, aqui do centro espírita, nós temos N problemas, inclusive aqui na reunião mediúnica. Como eu gostaria de ter médiuns que fossem responsáveis, pontuais, que estudassem, que tivessem controle sobre as suas faculdades mediúnicas. Como eu gostaria de ter dialogadores que fossem totalmente fraternos, conhecedores da doutrina, etc, etc. Ele pintou o quadro assim de excelência para o grupo mediúnico. E aí o mentor espiritual disse assim, através do médium: minha irmã, onde você vai encontrar esse grupo, eu não sei. Mas eu tenho uma certeza: o dirigente dele só pode ser Jesus. Porque você quer um grupo perfeito. Se você quer um grupo perfeito, quem vai ser o dirigente do grupo? Jesus, que é o Espírito perfeito. Mas isso existe aqui na Terra? Não, porque todos nós somos espíritos imperfeitos. Mas o que o Emmanuel coloca aqui no texto? Como é um mundo de expiações e provas, e os desafios, as dificuldades, as incertezas, elas vão chegar de tempos em tempos. Como nos direcionar? Como fazer a melhor escolha? Como nos manter no melhor equilíbrio? Aí qual é a recomendação que o Emmanuel nos faz? Nos inspirar no Cristo, nos inspirar em Jesus. Porque se nós tivermos por norte, né, por roteiro de vida, o Evangelho, mesmo com falhas, porque teremos falhas, tá? Não é pelo fato de você ser cristão, de você conhecer o Evangelho, de você estudar e procurar praticar o Espiritismo, que você não terá falhas. Claro que vai ter, porque as nossas imperfeições morais, né, você citou aí, por exemplo, o orgulho, a vaidade, a hipocrisia, essa coisa toda, vai fazer com que, sim, de vez em quando nós vamos errar. Mas, com Jesus, o que você vai fazer? Você vai tentar de novo. Você vai tentar fazer agora melhor. E se você falhou, você vai lá e pede desculpa e vai tentar novamente. Então, o Emmanuel tem muita razão ao colocar que, para termos a resposta justa diante das dificuldades da vida, nós temos que ter a inspiração de Jesus conosco. Então, lembrar dele e lembrar dos ensinos dele, e na hora que você está prontinho para matar alguém, aí você lembra, Jesus disse para fazer ao outro somente o que eu desejar que ele me faça. E aí você se segura, né? Porque você, olha, gente, matar fisicamente eu não ia matar, não, mas eu ia fazer um cancelamento em cima da fulana nas redes sociais, ó, que ia acabar com ela. Mas Jesus me travou, porque eu lembrei, né, que eu só posso fazer aos outros o que eu desejo que os outros me façam. E eu não desejo, né, que os outros me cancelem nas redes sociais. Então, não vou poder fazer isso. Você até fica com o desejo remoendo por dentro, mas você já se segurou, até que você vai conseguir um dia trabalhar mais profundamente isso e passa a não desejar mais o mal ao outro. E quando você deixa de desejar o mal ao outro, os espíritos inferiores que querem ainda o nosso mal ou não querem a nossa felicidade, não vão conseguir a sintonia conosco. Por quê? Porque a nossa sintonia está no Evangelho. Pronto. E aí agora é só caminhar. Perfeito. Ele continua aqui. Se o mundo em derredor te apresenta quadros de tentação ou de infortúnio, deixa que o Senhor os contemple através de teus olhos e saberás entendê-lo em bases de inesperada sublimação, justamente o que você colocou. Colocar justamente o Senhor, ou seja, o Cristo, Jesus, como modelo e exemplo para nós. Se registras palavras injuriosas, deixa que ele, o Divino Mestre, as escute em teus ouvidos
e de imediato nelas perceberás oportunos convites ao exercício da caridade e da tolerância. Se deves falar em questão complexa, deixa o eterno benfeitor se exprima por teu verbo e articularás sem dificuldade a frase de compreensão e de bênção. Se ages sobre qualquer dúvida, relativamente ao proveito das atividades que o mundo te pede, deixa que o excesso amigo te oriente as mãos no serviço e entrarás, para logo, no rendimento do bem. Se te diriges para lugares determinados, hesitando quanto ao benefício que te advirá do que pretendas fazer, deixa que ele, o Senhor, caminhe com teus pés e colocarás a ti na direção que mais te convenha a consciência tranquila. Ou seja, em tudo, por tudo, em qualquer tempo, época ou situação que estejamos, é pensar, refletir e agir com o Cristo. Deixar fluir, é sairmos daquela sintonia ruim, como nós falamos aqui no início, nós estamos sempre com nossos pensamentos 24 horas, orando e vigiando? Claro que não. Nós somos pegos de surpresa para mostrar que ainda, Marcos, temos muito que nos melhorarmos. E aí que é o ponto-chave. Porque senão a gente se acha, e esse se acha é que nos leva ao precipício do egoísmo e do orgulho. Então vem um freio com as situações adversas, lembrando bem que as situações adversas foram criadas, muitas vezes, por nós mesmos, por invigilância. Alguns casos acontecem extraordinário, ou seja, que vem de fora para dentro e que vem nos atingir. Mas se estivermos, de fato, com o Cristo, podemos balançar, podemos até cair. Mas é o que diz Emmanuel em várias mensagens. Quando caíres, levanta-te e siga à frente. Por que eu estou fazendo essa preleção? Lembrando do Cristo. Veio ao planeta, a nós, baixou suas vibrações, igualou-se a nós, convidou 12 homens, simplesmente perfeito, Marcos, simplesmente sem nenhum problema na vida, sem defeitos nenhum, eram homens tranquilos aqui na Terra, Marcos. Jesus escolheu os 12 por isso, ou só um que o traiu? Esse é que era o Judas, de fato, os 11 demais eram ótimos, excelentes. Pois é, Ronaldo. Pela narrativa dos evangelistas, eles não pareciam ser, não, espíritos totalmente superiores e isentos às questões aqui da humanidade material. Espíritos preparados? Sim, com certeza, vieram secundar Jesus e, na sequência, espalhar e firmar o evangelho para todos nós. Mas não estavam isentos das questões humanas, materiais. É muito conhecido, por exemplo, a rixa, a discussão entre, por exemplo, Tiago, filho de Alfeu, e João, porque Tiago, todos eles eram judeus, é bom lembrarmos isso, né? Porque a vinda de Jesus se deu lá na Palestina, entre o povo de Israel, todos eram judeus, e Tiago era o discípulo mais judaizante, ou seja, ele se apegava muito àquelas raízes judaicas. João, que já havia compreendido mais o evangelho, se pegava mais à questão do sentimento, do amor, da fraternidade, e haviam brigas entre eles por causa disso. Depois a entrada de Paulo de Tarso, e Paulo de Tarso também largou o judaísmo, porque entendeu que seguir Jesus era seguir uma nova doutrina, e brigas houveram. Teve a famosa assembleia lá na Casa do Caminho, em Jerusalém, em que Pedro, no auge da discussão, ele orou intimamente e pediu a Jesus uma luz. E aí ele vislumbrou, bom, se Jesus estivesse aqui no meu lugar, né, coordenando esta assembleia, tá, ele faria de tudo para apaziguar os corações, né, para que houvesse um atendimento dentro do campo da fraternidade. Então é por aí. Eu não vou ficar nem com Tiago e nem com Paulo. Eu preciso ficar com o Evangelho. E aí temos esse entendimento.
É exatamente o que o Emmanuel coloca aqui na mensagem. Não é? Ou seja, nós temos que deixar que os nossos ouvidos ouçam através de Jesus. Temos que permitir que os nossos olhos vejam, mas através de Jesus. Que as nossas palavras sejam também através de Jesus. Mas como assim? É lembrar sempre de Jesus. Não é fácil, claro que não. Você lembrou muito bem, Ronaldo, porque às vezes nós somos pegos desprevenidos, porque nem sempre estamos vigiando e orando, né? E aí você, de repente, fala o que não devia falar, por exemplo. Mas nós temos que nos exercitar para que, aos poucos, então, o nosso olhar, né, o nosso ouvir, o nosso falar, as nossas ações, elas estejam cada vez mais de acordo com o Evangelho, com os ensinos morais de Jesus. E aí, com ele, você vai encontrar a palavra amiga e não a que fere. Com ele, você vai ver o lado bom e não apenas e tão somente as coisas ruins, e assim por diante. Então, é isso que nós temos que fazer. E Jesus está trabalhando conosco como trabalhou com os 12 discípulos. Ele sabe do nosso potencial divino. Não está esperando que façamos milagres aqui na Terra, mas ele espera que pelo menos nos melhoremos, nem que seja um tantinho, mas que nós nos melhoremos, nos controlemos, nos disciplinemos. E, claro, Jesus jamais perderá a esperança de, no dia 25 de dezembro, lembrarmos dele. Perfeitamente, Marco, perfeitamente. E vou só uma observação. E não é só no dia de Natal. O dia de Natal é importante, é o dia que toda a humanidade está celebrando de fato o Natal, na simbologia do Papai Noel, segundo a história. Não existe. Não, ele até existiu lá, né? Uma história que, né, Ventura-se e tal, que entregava os presentes, enfim. Mas não é o Natal. Eu penso que Jesus é o nosso maior guia e modelo de fato, como está na pergunta 625, mas é um trabalho diário. E não é fácil. Não é fácil. Nós estamos aqui segunda-feira fazendo nossa live, acabou daqui e tal, esqueci, já vou lá, vou sair na rua, daqui a pouquinho já estou jogando impropério para um e para outro e tal, o Marcos daqui a pouquinho já está se aborrecendo e tal, tal. Estou dando um exemplo. Caramba, acabei de sair de uma transmissão falando sobre Jesus. Marcos, desculpa, aí ligo para o Marcos. Acabei de falar aí o Marcos, mas eu também acabei. Você acredita? Até nisso, Marcos, nós estamos em sintonia. Mas aí é que tem a belíssima oportunidade de nós não nos deixarmos cair por nossos irmãozinhos ainda que falam assim, tá vendo? Não vale a pena, você ainda não está preparado, não fica dando uma de hipócrita. Aí você larga tudo, larga a doutrina, larga o evangelho, larga tudo e vai viver a vida, porque ainda não, é na próxima encarnação. Marcos, isso acontece muito. Acontece muito, sim, muito, sim. Pessoas que se desiludem ou consigo mesmas, ou com os outros que elas consideravam verdadeiros modelos, costumam largar tudo realmente. Quem sou eu não estou preparado, eu não tenho essa força, e vai por aí afora. E aí larga o evangelho, larga a doutrina espírita, não põe mais os pés lá no centro espírita, e vai viver a sua vida. E aí vem com... É muito interessante essa desculpa, né? Não, mas eu com o tempo vou me preparar e na próxima encarnação... Pois é, Ronaldo, olha só. Nós estamos no ano 2022, ou seja, é o ano 2022 da cristandade, contando desde a data de nascimento de Jesus. Portanto, o evangelho, que retrata os ensinos morais de Jesus, está conosco há 2022 anos. Não passou um bom tempo, não? Para adiar a próxima encarnação?
Acho que nós já estamos adiando faz muito Se, tempo. se é que já não vem adiando há muito tempo lá atrás, né? Mais uma vez estamos adiando a situação. Pois é. Então, e é isso que nós temos que refletir. E veja só, você não sabe quando vai desencarnar, correto? Então, você não sabe quanto tempo de vida você ainda tem aqui na Terra. Então, tem que aproveitar o tempo, que aí está, porque o tempo é uma dádiva, é o tesouro do espírito. Então, eu não tenho que adiar. Eu tenho, na verdade, é que começar a me trabalhar, a me educar para fazer os esforços, para me melhorar. Ah, mas não é em toda situação que eu consigo me controlar e que eu consigo seguir o evangelho. Sim, você não consegue, eu também não consigo em toda situação, mas não conseguiu agora, então depois você vai tentar conseguir, vai por aí fora. Não, mas na segunda-feira passada, eu achei o programa de vocês maravilhoso. Que lições que vocês deram, mas teve um problema, é que logo depois eu briguei em casa, maior bate-boca e não sei o quê. Tá vendo? Esqueci todas as lições. Ok, acontece. Mas depois você pediu desculpa, depois você fez cair a ficha e começou a se esforçar para se melhorar, ou você simplesmente se entregou às suas imperfeições. E nós temos a força de vontade, tem o querer que precisa ser acionado, de você dizer não, né? Não vou, não, eu vou me esforçar para desculpar, para compreender, para tolerar. Então é isso que nós temos que fazer com Jesus. A desistência é muito fácil, Marcos. O Muito. desistir é muito fácil. E é isso mesmo. Tem outras perguntas ali que os espíritos falam, que eles fazem mais porque eles se sentem mal em ver a felicidade do outro. Isso existe aqui conosco. Então, esses pensamentos não é por aí. Eu vou deixar, então, porque eu errei, vou ser cobrado, sim, pelos outros, mas a maior cobrança é nossa mesma. E se Jesus deu exemplo com os 12, porque ele não escolheu 12 santos, mas sim homens, espíritos ainda no processo de transformação, porque eles passaram muitas situações na Terra, um só, que foi João, que praticamente foi o único que teve um desencarne natural, porque os demais teve um desencarne violento, decapitado, né? No caso de Paulo, enfim, outros foram botados na cruz, de cabeça para baixo, como Pedro pediu. Então, nós temos relatos vários. Só João é que, de fato, já tendo um grau muito maior de evolução do que os outros, permaneceu ali junto com a mãe, fez um ótimo, belíssimo trabalho com desencarne natural. Segundo a própria relato, está lá nos evangelhos e na Bíblia. O que nós precisamos entender é que, sendo um planeta de provas e expiações, nós precisamos nos fortalecermos primeiro em Jesus, não se achar. Nós não somos nada, nós estamos encarnados e temos a nossa verdadeira vida, que é espiritual. Estar encarnado não é fazer parte de, é estar apenas momentaneamente por algum tempo. Como o Marcos falou, a gente não sabe, nós não sabemos quando estaremos retornando à pátria espiritual. É preciso despertar que o cair e levantar faz parte de um processo nosso ainda do planeta de provas e expiações, e que devemos, sim, nos guiarmos em Jesus, não com uma perfeição que ele é, porque se ele se igualou a nós para nos mostrar como ainda temos que nos melhorarmos uns com os outros. E ele veio até nós, está aí com os braços estendidos, sempre. Atirar a primeira pedra que ele estivesse em pecado. Ele sempre disse, vai, não peques mais. Se ninguém vê pecado, nem eu tampouco. A tua fé, a tua luta interior, o teu trabalho interno, o teu trabalho com o outro, no bem, é que vai fazer todo esse melhoramento para si, para a coletividade e para a sociedade. E aí ele continua aqui, Marcos Emmanuel, se te diriges, perdão, eu vou voltar porque é importante para dar seguimento, se te diriges para lugares determinados, hesitando quanto ao benefício que te advirá do que pretendas fazer, deixa que ele, o Senhor,
Caminhe com teus pés e colocarás a ti na direção que mais te convém a consciência tranquila. É como diz Paulo, já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Porque foi uma luta muito grande até ele atingir essa plenitude de que o Cristo que vive em mim. Eu gostaria que você colocasse isso, Marcos, porque Paulo lutou muito contra o que ele acreditava. Ele fazia porque ele acreditava na lei de Moisés, naquela lei toda, e perseguiu os cristãos. Claro, cometeu vários absurdos, tirando vidas, em nome da lei. Mas quando ele começa a ouvir a voz e conhecer de fato quem é Jesus, ele faz um trabalho interno da estrada de Damasco, doravante, seguindo outro caminho. E qual será a nossa estrada de Damasco nessa transformação do Natal que está aí? Será agora? Foi antes? E eu ainda estou perdendo essa oportunidade? Então, esse trabalho com Jesus, ele é contínuo. Nós ainda não estamos, como Paulo falou, é o Cristo que vive em mim. Já não sou o que vive, é o Cristo que vive em mim. Mas para ele chegar a essa plenitude, foi muita luta, muito trabalho. E foi nessa existência que ele se deparou com essa oportunidade de melhoramento, pela qual nós ainda estamos engateando, mas estamos no processo. Com certeza. Segundo os dados históricos, corroborados inclusive pelos espíritos, Paulo conhece Jesus e o Evangelho quando ele está ali em torno dos seus 30 anos de idade. E ele vai desencarnar ali em torno dos seus 65 anos de idade. Quando ele escreve, né, que já não era mais ele que vivia, mas era o Cristo que vivia nele, ele já estava no final da vida, é uma das suas últimas cartas. Ou seja, Paulo realizou esse processo durante 30 anos. Não foi, lá na estrada de Damasco, ele viu Jesus, sentiu Jesus e se transformou. Não, não. Nós temos que conhecer melhor a vida dele. Aliás, vou dar 2 recomendações de literatura, aliás, vou dar até mais, né? Na verdade, 3. Primeiramente, o livro As Marcas do Cristo, do Hermínio Correia e Miranda, o volume 1, As Marcas do Cristo, onde ele traça toda a vida e obra de Paulo de Tarso. Na sequência, nós temos o livro Paulo e Estevão, do Emmanuel, através do Chico Xavier, e uma outra obra riquíssima de detalhes, que é o livro Paulo, um Homem em Cristo, do Rui Kremer, que todas as 3 obras que eu citei, elas são publicadas pela Federação Espírita Brasileira. E aí nós vamos ver que foi um processo. Ele não foi um processo fácil, não. Tá? Ele teve que lutar muito consigo mesmo, transformar suas ideias, seus valores, suas atitudes, seu comportamento, até finalmente conseguir se identificar com o Cristo, ou seja, se identificar com o Evangelho. Nós estamos fazendo isso também. Tá? Talvez não com toda a força, com todo o querer que poderíamos estar acionando, mas o importante é fazer isso, é se melhorar pouco a pouco. Aí temos algumas perguntas. Mas pela doutrina espírita, eu sei que tenho algumas expiações e as expiações estão ligadas aos meus erros do passado. Como eu faço, né, para conseguir, então, superar esses erros do passado? A resposta da doutrina espírita é muito simples. Reparando. Errou? Repara o erro. É simples. Mas como que eu vou alcançar Jesus? Se melhorando. É o processo. Paulatino. Pouco a pouco. E assim por diante. Conhecer a vida e obra de Paulo de Tarso é um grande exemplo para todos nós. E lembrando que Paulo não fez essa conquista também só nesta encarnação. Com certeza ele já vinha se trabalhando. Como nós também.
nós estamos vindo nos trabalhando de encarnação em encarnação. Hoje temos a bênção de conhecer o Evangelho, de conhecer o Espiritismo, e estamos nos trabalhando para melhorar. Eu lembrei aqui, ontem, num grupo de estudo do qual eu faço parte, uma cena da minha juventude. Eu era dirigente do Departamento de Mocidades, lá da União Distrital Espírita, da USE, né, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, que eu sou lá da capital paulista, e eu estava lembrando do episódio que uma vez, lá, fazendo uma avaliação, né, na reunião de todos os dirigentes espíritas, teve um companheiro que reclamou de nós, os jovens, porque nós não tínhamos avisado que na caravana fraterna que ia ser realizada lá para um orfanato, que, aliás, eu lembro disso até hoje, né? Nós não tínhamos avisado que íamos com tanta gente, então deu problema na organização e coisa e tal. Eu era meio inflamado na época, eu aceitei a crítica, né, e disse, está vendo, olha só, quando nós, os jovens, não participamos, critica porque nós não participamos. Agora que nós participamos, critica porque participamos. Afinal de contas, eu exijo a retratação, eu não aceito. Olha, foi uma coisa. Mas, graças a Deus, nós tínhamos um presidente, querido Rubens, lembro dele até hoje, e o Rubens era muito calmo, ele falou, calma, Marcos, calma, nós somos irmãos, somos espíritas, calma, não sei o quê. Mas eu não era muito tolerante, não, na época, eu queria esganar o outro companheiro. Mas hoje, eu jamais teria essa atitude. O que foi que mudou em mim? É que eu fui compreendendo cada vez melhor a própria doutrina e o Evangelho, vim me trabalhando, e hoje eu já tenho mais calma, já tenho mais tolerância, já tenho mais compreensão, mas vou logo avisando a você, Ronaldo, e aos nossos telespectadores, mas não vem pisar também assim no meu pé, né, porque eu ainda estou um tanto quanto distante de Jesus. Chegar lá. Todos nós, mas bem lembrado, Marcos. Esse é o procedimento, esse é um processo. Temos também Emmanuel, que veio várias encarnações. Emmanuel também teve com o Cristo, ele relata isso. A maior dor dele como espírito na alma é ter estado com o Cristo e perdeu a oportunidade naquele momento. Ele relata isso. E isso ele guarda na memória em espírito e traz até hoje como aprendizado. Por quê? Ele traz ainda a figura, ele aparece como o senador, né? Ele aparece como o senador, Emmanuel ali, porque ele é para marcar a oportunidade que ele perdeu quando teve. O egoísmo ali foi muito grande, foi maior do que deixar que o Cristo o penetrasse com o seu amor, com o seu carinho. E ele sentiu o Cristo, ele viu o Cristo, sabia quem era o Cristo naquele momento. São relatos de Emmanuel. Então, se nós lermos há 2000 anos, 50 anos depois, e por aí vai, resolve, nós vamos ver o processo também que ele levou para chegar hoje ao Emmanuel, que ainda falta muito ainda para chegar ao processo de chegar ao Cristo. É muita luta. E aí, Marcos, dando nosso término aqui, ele diz aqui, em todas as indecisões e aflições, pensa no Cristo. Ele fala, segue o Cristo, faz isso que não. Pensa no Cristo. Espera aí, Cristo. Espera aí, Jesus. Né? Você já saiu daquele entorno, daquele marasmo, daqueles pensamentos ali, e já pensou no que? Opa, já saiu um pouquinho, deu um tempo para repensar. Como ele diz aqui, refletir. Reflete no mentor sublime que nos ama e compreende sempre. Muito antes que lhe possamos oferecer migalha da nossa compreensão e do nosso amor, e escolhe proceder qual se comportaria ele, dando de si, sem pensar em si. Deixa-te estar com ele, tanto quanto ele está contigo há milênios, e seja qual seja o teu problema, em sentindo, pensando, falando ou agindo, acertarás. E realmente a gente acerta. Às vezes acerta, mas eu acabei ficando calado.
mas eu tinha que ficar calado, não tinha que falar nada. Aquele momento que você acha que, caramba, eu fiquei calado, e aconteceu e ficou calado, a coisa normalizou, você simplesmente ficar calado. Não era para agir, não era para pensar, não era para ficar caladinho ali. A tal da água da paz que Chico Xavier fala. Então, Marcos, é o Cristo. Deixar nesse momento, deixar as bravatas, aquele furacão, aquele terremoto, aquela coisa que vem embolindo como se fosse um vulcão, que ainda está dormente em nós, que é pelo orgulho, pelo egoísmo, como Pedro, que pega a espada e corta a orelha. Não, ninguém vai levar o Cristo. Ô, Pedro, eu estou te ensinando. Tu estás comigo, tá? E vai a tua espada, Pedro. Pelo amor de Deus, o que eu estou ensinando a você, Pedro? Olha nós aí como Pedro ainda também que nós vivenciamos. Ainda bem que estou aqui, hein, Pedro? Espera aí, só um instantinho, só. Pegou a orelha, olha lá, ó. Colocou a orelha no lugar do soldado para livrar Pedro de um problema sério que ele estava criando ali, sem necessidade. Pedro, Marcos, Ronaldo, José, Maria e etc. Não estão aprendendo o que eu estou ensinando a vocês? Há mais de 4.000 anos que o mundo fosse, eu estou ensinando a vocês. Vocês reencarnaram, eu vim com vocês. Estou com vocês até o fim dos séculos, até o fim dos tempos, início de um novo tempo. Tudo que eu peço é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Muito bem. Com isso, estamos chegando ao final do nosso Espiritismo e Educação e que nós possamos refletir bastante sobre tudo o que falamos aqui, tendo por base não apenas as obras da codificação espírita, mas também o texto, então, do nosso querido Emmanuel, que se encontra no livro Encontro Marcado e faz o seu capítulo 60. A você que nos acompanhou, nosso grande abraço, desejando um Feliz Natal, mas não vamos parar por aqui para falar para Jesus, não, Ronaldo? Porque segunda-feira que vem ainda estaremos em dezembro, vamos retornar novamente com Jesus. Suas despedidas, Ronaldo. Muita paz, um excelente Natal com Jesus. Oremos por aqueles que já partiram, por aqueles que estão nascendo agora também. É um contrassenso, é uma ebulição de sentimentos. Parte alguém, nasce alguém, você não sabe se chora de alegria, se chora de tristeza. Eu estou falando isso que aconteceu isso agora recente, uns amigos nascendo e morrendo, e é uma alegria sem fim. E nessa época do Natal, que marca qualquer procedimento. Mas lembremos, Jesus sempre, nessa palavra que ele eternizou até os dias de hoje, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Gratidão a todos, muita paz e saúde. Paz em seu coração, a todos da sua família, que tenhamos um Natal de bastante felicidade, não esquecendo do nosso grande lema, que é a caridade, porque todos somos irmãos aqui na Terra. E que possamos estar juntos. Próxima segunda-feira, 8h30 da noite, pela Web Rádio Estação da Luz. Paz em todos os corações. Até nosso próximo encontro.